E aí, gente, de boa? Aqui é o X4 e, bem, hoje é um videozinho bem diferente do jeito que eu costumo fazer. Normalmente eu dou minha opinião sobre as coisas e sobre tópicos da comunidade de FPE. E, bem, dessa vez não é algo sobre uma comunidade, e sim mais uma análise de algo. E eu vou fazer uma análise sobre o arco do Stagger Noah, do Moonzinho, basicamente. Bem, aqui vai um breve resumo de quem é Noah. Noah é um personagem criado pelo Moonzinho, que consiste onde ele faz tarefas para as professoras. E, bem, o Noah é mega amigo do Web e tal, e a nova versão do Noah, ele fez o teatro com as professoras depois dos eventos de Basics in Behavior, por puro medo, pelo que eu vi. Bem, vamos pro primeiro tópico. Deixa eu dar uma breve explicação. O capítulo 1 é só o prólogo, só explicando coisas que a gente já sabe. E, bem, o resumo do capítulo 2 é basicamente assim. O Noah é chamado pela Miss Circle para ir na sala dela. E, bem, a Miss Circle dá uma tarefa pro Noah, que é matar o Angel e a Bubble, os únicos amigos que restaram pro Noah. E, bem, aí após isso, o Noah se esconde no closet, em algum lugar lá, e ele fica tipo, não, isso não é verdade. E ele não mata o Angel e a Bubble, ele se recusa a matar os dois. Mas ele dá de cara com as piores pessoas no momento, que no caso é a Miss Bloom, Miss Circle e Miss Telo. Basicamente, o Noah só segue os instintos dele e corre, enquanto a Miss Circle diz que o Noah é um inútil, que nem pra isso ele serve, que ela queria só testar ele, basicamente. Bem, o Noah corre e consegue escapar da Paper School, mesmo muito machucado, porque os golpes das professoras só pegaram de raspão. O Noah corre à casa dele e basicamente ele é dado como morto na Paper School. Quando o Noah chega na casa dele, ele encontra o irmão dele, o Sean, que só diz pro Noah resolver os problemas dele sozinho e não ficar jogando problema pra dentro de casa. E, bem, o Noah vai pro banheiro dele, eu acho que é pra tomar banho, algum tipo de coisa, e ele se olha no espelho e diz que precisa ficar mais forte, reforçando aquela casca que ele tinha ao redor dele. Bem, há um time skip e após o time skip tem uma criatura que parece meio reptiliana e que basicamente toma uma flechada na cabeça, e lá a gente é revelado o Stagger Noah. Um Noah com a roupa escolar toda rasgada, com a barbicha já meio crescida e um cabelo grande. Basicamente é um típico caçador. E falando nisso, eu adorei o seu character design, viu, Moonzinho? Faça mais personagens. Bem, agora, indo pro capítulo 3, é meio que a continuação, onde o Noah ele acaba encontrando uma criatura que é ATTD, que é tipo um bicho meio aracnídeo e com cabelo que lembra o cabelo do Edward, dos bullies lá do Edward, o inteligentão lá. E basicamente, briga vem, briga vai, o Noah consegue arrancar uma pata do bicho, e só que o Noah é cortado no processo, e uma gota de sangue cai na cara do bicho, o bicho consegue consumir, absorver essa gota de sangue no Noah, e via basicamente um outro Noah, que, como eu posso dizer, é um Noah com um monte de caractere estranho, basicamente. E esse Noah desaparece nas sombras. Esse é o resumo dos outros dois capítulos, do capítulo 2 e do capítulo 3. Que, bem, dando já minha opinião sobre esses capítulos,
eu gostei bastante, sabe? Sendo bem sincero, eu achei esse conceito das criaturas que o Munzinho tá criando, o conceito do ATTD é um conceito muito bom. Uma criatura que, tipo, se cai uma gota de sangue ou ele consegue pegar um pedaço dessa carne, ele basicamente se transforma em você. Eu gostei muito desse conceito. E, bem, o Noah já estava precisando de uma vingança. Ele já estava precisando sair daquela escola de uma vez. Mas, bem, vamos pro tão esperado. Bem, o capítulo 4, com o título de Bons Sonhos, começa com o Noah acordando num lugar estranho com a visão meio turva. Mas, bem, a visão vai se corrigindo e ele percebe que ele conhece aquele lugar. Bem, a Paper School. Quando o Noah, toca no seu próprio corpo, toca no seu rosto, ele percebe que ele tá com o visual antigo dele. Com cabelo médio, com seu cabelo médio, com seu uniforme escolar totalmente regenerado, basicamente. E ele encontra uma pessoa que ele sentia muita falta, o Webb. Quando ele olha pro Webb, ele fica muito confuso. Que me lembra até aquela cena onde o Kenjaku vai de encontro com o Gojo no corpo do Geto. Basicamente, pensa que assim foi a reação do Noah. Mas, bem, as paredes começam a ficar vermelhas do nada. O Noah percebe que o Webb tá estranho. O Webb tá falando coisas como: por que você me deixou lá? Eu era seu melhor amigo. E por que você me abandonou, praticamente? E o braço do Webb se transforma num compasso. O mesmo compasso que a Miss Circle usava. E, bem, Noah, ele tem a sua cabeça golpeada com o compasso varando a sua cabeça, bem do topo dela até a sua garganta. A dor que o Noah sentiu não pode nem ser colocado em palavras, tanto que ele nem conseguiu gritar, ele apenas ficou com a cabeça a milhão lá enquanto ele recebia golpes. O Webb basicamente golpeia ele mais uma vez na cara, com o sangue dele espirrando, e novamente golpeia a cabeça do Noah no mesmo lugar, levantando ele. E o Webb dá uma mordida bem entre a caixa torácica e o abdômen, basicamente abrindo Noah, com os órgãos dele caindo, e abrindo a caixa torácica do Noah. Bem, o Noah, como eu posso dizer, a visão dele escurece, ele morre, mas volta, como podemos dizer. O Noah, ele volta muito assustado, ele tá ofegante, e é como se tudo aquilo tivesse sido um sonho. Quando o Noah olha para cima, ele vê uma figura com fantoches de meia com dentes pontiagudos. E, bem, essa figura acaba cravando 3 lápis no olho do Noah. O Noah consegue sair dali e, bem, sangra muito basicamente. O Noah fica com o rosto todo ensopado de sangue e ele sai correndo até ele ter a cabeça cortada. Basicamente, ele é decapitado. O Noah, ele acorda mais uma vez, como se tudo aquilo tivesse sido um sonho. Só que ele acorda mais ofegante e ele tá num quarto escuro. E quando ele olha pro lado, olha pra trás basicamente, ele vê a Claire, só que com olhos vermelhos, a roupa bem rasgada e com os braços escuros com garras pontiagudas. Basicamente, tentáculos saem das costas da Claire e o Noah segue novamente seus instintos. Ele corre, e corre muito. Quando o Noah sai correndo, a Claire basicamente persegue ele. E o Noah consegue chegar até a porta de saída da escola, só que a porta estava trancada. E, bem, é a mesma coisa que aconteceu com a Claire e a Alice.
os tentáculos da Claire varam o Noah e ficam basicamente explorando seus órgãos. E parte o Noah no meio, com o olho do Noah até saltando para fora da órbita. Bem, eu não preciso nem explicar, né? O Noah só tá sofrendo o que? Abby, Lana e Claire sofreram nas mãos das professoras. Quer dizer, a Claire sofreu na mão da Alice e o que a Lana e o Abby sofreu na mão da Miss Circle. Eu achei uma sacada muito boa do Moon ter colocado isso, porque o Noah tá basicamente sofrendo o que os amigos dele sofreram antes de morrer. E bem, voltando para a história, o Noah apenas pede para os três matarem ele logo de uma vez. E bem, só que acontece uma coisa bem estranha. A Claire cita o Shawn, o irmão do Noah. E o único que sabia da existência do Shawn, além do Noah, era o Abby. Então, o Noah estava praticamente se entregando para a morte quando ele consegue segurar a Claire. E ele basicamente diz: como que você sabe do Shawn, sendo que eu só contei isso pro Abby? E o Noah luta com os três. Basicamente, luta vai, luta vem. E os três se revelam ser uma criatura que eu gostei muito do conceito dessa criatura, que pelo que eu entendi, ela manipula a realidade para criar ilusões / sonhos. Bem, luta vai, luta vem. A criatura cria basicamente um exército de Abbys, Lanas e Claires. E, bem, todos com rostos distorcidos. Tanto que o Noah até fala: mano, eu tô lutando literalmente com um bando de Analogue Horror. Que eu gostei muito da piada, viu? E, bem, o capítulo acaba quando o Noah consegue derrotar todos eles. E consegue acabar com a criatura, tipo, mandar a criatura embora. Ele não chega a matar a criatura, mas manda a criatura embora. Bem, as minhas opiniões finais sobre esse capítulo, eu vou dizer que eu gostei, mas tem algumas críticas também. Mon, você deixou bem detalhado as cenas de gore. Isso não é bem uma reclamação, mas eu acho que se você focasse mais no terror psicológico do que no gore extremo, eu acho que ficaria bem mais da hora, tá ligado? Porque o arco de Spider-Noah em si, ele passa uma tensão bem sombria. Então, se você só tacar gore na nossa cara, vai dar uma sensação meio edgy, tá ligado? Então, bem. E agora, falando sobre os pontos fortes, o que eu gostei bastante foi essa tecnicamente volta dos três amigos do Noah, que no caso é o Abby, a Lana e a Claire. E principalmente do Abby, por causa que o Abby é basicamente o melhor amigo do Noah. Então isso é meio que um golpe baixo nele, basicamente. E bem, considerações finais. Eu gostei muito, eu tô gostando bastante desse arco de Spider-Noah. E, mano, Moon, eu te aconselho a continuar, viado. Que, irmão, eu tô acompanhando bastante o arco de Spider-Noah, porque eu achei bem interessante o Noah ter virado meio que um caçador da vida, tá ligado? Então, bem, esse foi o vídeo. Muito obrigado por terem visto esse vídeo, e se inscreve no canal e falou.